Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 12 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema que aparece nesta primeira matéria que eu trago para discussão. Diz a matéria: forças russas avançam em Kursk e encurralam as forças ucranianas. Bom, o fato é que a mídia corporativa está falando agora mais intensamente sobre essa situação difícil aí que a Ucrânia vive na sua operação em Kursk. Coloquei no mapa para vocês a região de Kursk, que é uma região russa, pintada de vermelho com um X vermelho dentro, então essa aí é a região russa de Kursk. A Ucrânia promoveu uma incursão nessa região, não em toda ela, mas sim numa pequena parte, e gradativamente a Rússia foi repelindo essa operação que chega agora numa fase crítica. E a mídia toca nessa questão. Tanto é que ontem, alguns de vocês me perguntaram sobre essa questão. Não sei se era sobre a questão de Kursk, porque vocês não colocaram ali sobre a questão de Kursk, mas me perguntaram o seguinte: por que estão falando tanto sobre uma situação de pré-colapso de algumas linhas ucranianas? Acredito eu que vocês estejam perguntando sobre o caso de Kursk, muito embora as linhas de defesa na Ucrânia também estejam passando um trabalho do caramba. Mas acho que vocês estão me perguntando porque devem ter visto algo referente a Kursk. Tanto é que essa matéria é da Reuters, ninguém vai dizer que a Reuters é uma mídia pró-Rússia, muito pelo contrário, fala sobre uma situação de forças encurraladas, que é uma situação difícil. Dias atrás eu discuti com vocês aqui várias operações russas que estavam estrangulando ali linhas ucranianas ligadas a essa questão de Kursk. Então essa operação foi avançando e agora a situação da Ucrânia é uma situação bem complicada, a ponto da mídia corporativa admitir isso. Letras vermelhas. Lembrando que a Ucrânia fragilizou as suas linhas de defesa para promover essa aventura em Kursk, e colocou aí dezenas de milhares, perdeu dezenas de milhares de soldados nessa operação, perdeu muito equipamento, investiu muito esforço ali. Tudo isso faz falta agora nas linhas de defesa. Mas o fato é que a Ucrânia estabeleceu vários objetivos, só fazendo um lembrete rápido sobre o significado dessa operação em Kursk. Estabeleceu vários objetivos e não conseguiu atingir praticamente nenhum, e fica com o último fio de esperança aí, que é de conseguir levar até um último momento para uma mesa de negociação essa situação de Kursk, nem que seja para ficar com um palmo de terra na Rússia para trocar por um palmo de terra, ou tentar trocar por um palmo de terra de territórios que optaram, que antes eram Ucrânia, optaram por fazer parte da Rússia. A Rússia já disse que não tem negociação sobre isso. E a Ucrânia, como o próprio governo dos Estados Unidos admite hoje, a Ucrânia não está numa situação, em condições de reivindicar nada. Letras azuis. A Rússia cerca tropas e destrói linhas de suprimento, que foi o que eu discuti com vocês aqui recentemente. Essa operação tinha como objetivo fazer com que a Rússia desviasse algumas das suas forças da Ucrânia do seu avanço para defender Kursk. A Rússia, percebendo isso, não desviou as suas forças que estão atuando e avançando sobre as linhas de defesa ucranianas. Aí esse objetivo falhou. Teve como objetivo tomar a usina nuclear em Kursk, que também não conseguiu, e ficou, por fim, aí nessa operação, o objetivo de manter posição para levar para uma mesa de negociação uma moeda de troca. Bom, aí a Rússia tem intensificado as suas operações e é possível que a Ucrânia não chegue nem com um palmo de terra para conseguir levar para uma mesa de negociação, muito embora a Rússia já tinha falado que antes ela vai expulsar a Ucrânia e depois ela vai falar sobre isso, né? Primeiro ela vai neutralizar toda essa operação aí em Kursk. Letras vermelhas. A Rússia usou aí dentro, né, dessa situação de Kursk, e aconteceu aí, saíram várias matérias sobre isso recentemente,
que a Rússia usou 800 soldados, eu vi uma matéria sobre isso na Euronews, né, para não dizer, isso aí deve ter lido na mídia russa, ou de articulistas russos que falam, não, eu li uma matéria dessa aí na Euronews. Se vocês colocarem sobre essa questão dessa operação russa, para surpreender ali algumas frentes ucranianas, nessa questão de Kursk, pesquisem que vocês vão achar em vários portais de mídia, inclusive corporativa e para a OTAN falando sobre isso. Letras vermelhas. A Rússia usou 800 soldados em operação que explorou linhas de gasoduto e colocou soldados lá dentro, tá, das linhas de gasoduto, que tinham ali um espaço pequeno, os caras tinham que andar abaixados até por vários dias dentro dessas linhas de gasodutos que estão desativadas, né? Várias estão desativadas em função desse perrengue envolvendo o bloqueio do gás russo para a Europa. Então a Rússia canalizou ali alguns soldados, 800 soldados marcharam por dias, acho que aí foi um espaço de 15 quilômetros dentro de um gasoduto, e acabaram saindo numa área lá, surpreendendo as forças ucranianas. Aí teve que bombear oxigênio dentro desses gasodutos e acabou conseguindo obter sucesso porque teve ali o elemento surpresa. Isso fora o fato de que é uma operação com caráter interessante, inteligente, criativa e que gera um efeito psicológico muito grande para a Rússia e gera um impacto psicológico no moral ucraniano muito grande também, dada a criatividade da operação, e acabou sendo bem sucedida dentro dessa situação aí de Kursk. Mas é mais um elemento de sucesso da Rússia no meio desse caso aí de Kursk. Então, assim, a situação do Zelensky, ela vai ficando cada vez mais complicada. E o pior de tudo é que não dá para dizer que o governo russo não avisou o Zelensky, né? Sempre que havia uma possível negociação, uma proposta, o governo russo dizia, bom, senta para conversar agora e aceita o que está aparecendo diante de ti, porque a próxima proposta vai ser pior, e a outra pior, porque quanto mais o tempo passa, mais a Ucrânia tem perdas e pior fica a sua situação, e quanto pior a situação de quem está perdendo, menos esse país pode reivindicar numa mesa de negociações, e mais o outro lado pode. Então a situação do Zelensky hoje é muito difícil. A Ucrânia está caminhando aí para seguir aquela máxima do senador dos Estados Unidos, que é o Lindsey Graham, senador republicano, que falou que a Ucrânia deve lutar até o último ucraniano. Então a Ucrânia ela foi se desgastando, botando cada vez mais soldados, reduzindo a idade do recrutamento, minando a popularidade do próprio governo, destruindo o país, perdendo condições, até que ela chega aí num estágio muito difícil, onde ela pode reivindicar praticamente nada. O próprio governo dos Estados Unidos fala que a Ucrânia não pode reivindicar praticamente nada, não está em condições de fazer isso. Letras azuis. A Ucrânia tenta manter Kursk até negociações de fim de guerra. Então é aquele último fio de esperança, né? Vai que a gente fica com um palmo ali, vamos trocar esse palmo aqui por aquele outro palmo ali de terra, né? Mas um dos objetivos está sendo aí completamente desmontado, né? Sendo que todos os outros também foram, né? A Ucrânia não conseguiu atingir nenhum objetivo com essa operação em Kursk e hipotecou ali as suas linhas de defesa nisso ainda, né? Letras vermelhas. Representantes da Ucrânia, e esse é o momento crucial, e dos Estados Unidos vão se reunir na Arábia Saudita. Então assim, a Rússia ela intensifica esse desmonte da operação ucraniana em Kursk, muito próximo dessa negociação em que a Ucrânia sonha em levar ali um palmo de terra para negociar, e a Ucrânia está numa situação de pré-colapso no que tange a questão de Kursk. E o governo dos Estados Unidos já pediu que a Ucrânia vá para a mesa de negociações com uma visão realista, que ela entenda a sua posição, que ela compreenda que ela não pode ficar exigindo o que ela não tem e nem tem condições de exigir, e que ela aceite os termos que são colocados diante dela. O que, logicamente, várias forças que ainda querem prolongar a guerra vão pressionar o Zelensky para não fazer. Enquanto o Zelensky tiver suporte de setores poderosos, ele vai continuar evitando o final da guerra. Porque, primeiro, que ele não sabe qual vai ser o futuro dele quando ele desembarcar, como vai se dar esse desembarque, ele sabe de muita coisa, ele aprontou muita coisa, e ele pode ter um desfecho bem trágico. Agora,
a forma como a mídia coloca que é a bravura do Zelensky que está impedindo que essa guerra, que o Trump entregue a guerra para a Rússia, que é essa narrativa da mídia, é uma narrativa mentirosa. Por quê? Porque, na verdade, tem muita força poderosa dando suporte para o Zelensky ainda e exigindo que, né, até porque isso vai na linha do que o Zelensky quer, porque é permanecer no poder, que ele prolongue a guerra. Se nenhum grupo poderoso desse suporte para o Zelensky, ele já teria caído. Então são forças que querem prolongar a guerra, que continuam dando suporte para o Zelensky. E que, se o Zelensky for para uma nova negociação, para o governo ucraniano ter um novo bate-boca com os Estados Unidos, seja na Arábia Saudita ou onde for, o fato é que isso foi uma ordem dos setores que querem prolongar a guerra. E, lógico, vontade do próprio Zelensky, que não sabe como será o seu desembarque. Letras azuis, os Estados Unidos estão focados em ter ganhos na Ucrânia, então o tal do acordo dos minerais continua lá, agora não é o bastante, como eu vou discutir daqui a pouco, só que também já está jogando aí estabelecendo as suas pontes para ganhar dinheiro em acordos com a Rússia. Então agora é a hora dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos colocaram agora diante de si a missão de ganhar dos dois lados. Vou ganhar com uma Ucrânia destruída, fechando acordos desvantajosos para a Ucrânia, e vou tentar chegar a um cessar-fogo, um fim de guerra, que agrade a Rússia, para que portas sejam abertas com a Rússia, porque setores empresariais nos Estados Unidos estão mirando negócios com setores empresariais russos. Então agora os Estados Unidos, né, ativaram aí o modo ganhar por todos os lados, explorando a fragilidade da Ucrânia, que é justamente isso que está irritando até vários setores da OTAN que estão ficando de fora dessa negociação toda aí, né? E aí, o que eu estava comentando com vocês, ó, trago a seguinte matéria. O Trump quer ver mais do que apenas um acordo de minerais para reiniciar a ajuda e a inteligência para a Ucrânia. Agora não basta a Ucrânia entregar os minerais, ela precisa fazer mais. O que a gente está vendo aí? Um Trump que continua querendo pegar as riquezas da Ucrânia, mas agora ele quer mais do que isso. Ele quer pegar as riquezas da Ucrânia e usar a sua posição de mediador, posição na qual ele se colocou, até para fugir da imagem de quem perdeu a guerra. Ele joga esse ônus para o Biden, já que os Estados Unidos e a OTAN no geral bancaram a Ucrânia, que não é membro da OTAN, numa guerra. A Ucrânia perdeu, a OTAN e os Estados Unidos perderam junto. Só que o Trump faz? Logo no início do seu governo, ele se desvincula dessa imagem, empurra o ônus da derrota para o Biden e para o restante da OTAN e se coloca na posição de mediador. E aí, aquilo que o J.D. Vance falou, sentar na mesa dos fortes. Aí ele tenta sustentar uma imagem de força e não de um presidente de um país que também perdeu a guerra porque apoiou a Ucrânia. E nessa posição de mediador, ele guarda a imagem de quem está pressionando o Zelensky a ceder mais. Isso além de esfolar o Zelensky vivo, né? Além de pegar os minerais da Ucrânia. Ao sustentar essa imagem de que impressiona o Zelensky a ceder mais aquilo que a Rússia quer, ele busca abrir portas para negócios com a Rússia. Até porque setores empresariais dos Estados Unidos estão mirando negócios com setores empresariais russos. Então todo esse arranjo aí está usando essas negociações de final de guerra para estabelecer essa questão. Não é só o Trump, são esses setores empresariais nos Estados Unidos que dão suporte a ele. Então, tudo isso aí está envolvido. O que o Trump está tentando fazer, o que esses setores querem fazer é ganham com a Ucrânia e ganham também construindo pontes para negócios com a Rússia. Estão ganhando dos dois lados. Aí eu botei a foto daquela primeira negociação lá do Marco Rubio com o Lavrov, né? Letras vermelhas. O Trump quer uma conduta mais colaborativa do Zelensky, ou seja, quer que ele ceda mais, que ele tenha, como eu falei antes, uma visão mais realista e saiba que ele não pode reivindicar muita coisa. Isso coloca o Trump naquela imagem de quem está pressionando o Zelensky a ceder mais à Rússia, isso abre portas com os setores russos. E o Zelensky tem duas saídas, ou é isso ou ele deixa o cargo. Então ele é pressionado nesse sentido publicamente. Aí vem eleições, ele não fica mais, o Zelensky nem sabe qual será o futuro político dele. O futuro dele, até de vida, né?
Letras azuis. A Rússia disse que não topará uma medida temporária, que ela não quer congelar a guerra tal como está. Isso aí é apenas dar tempo para a Ucrânia se refazer e voltar como um problema dobrado depois. Até porque a OTAN vai ajudar a Ucrânia a se refazer, se rearmar e volta com um problema como uma farpa espetada ali. Então a Rússia quer resolver o problema de maneira radical, que é a raiz do problema. E o Trump quer se posicionar como o cara que facilitou isso aí, porque aí abre portas com os setores russos. Eu trouxe esse mapa aqui porque uma das questões que estão sendo negociadas é a questão de exploração do Ártico. Então isso está na mesa. Isso aí aparece tanto na conversa quanto negociação de final de guerra da Ucrânia. Tá? Talvez falem a mais dos negócios do que de final de guerra da Ucrânia. Letras vermelhas. O Trump quer usar a posição de mediador para destravar negócios com a Rússia. Então isso aqui é o resumo do que eu falei anteriormente. E letras azuis. Sem nenhum pudor, o Trump rifa a Ucrânia para abrir possibilidades de negócios. Primeiro porque ele pega da Ucrânia com os minerais. E segundo porque ele usa a pressão sobre a Ucrânia para abrir negócios com a Rússia. Então, ao meu ver, essa é mais ou menos a jogada que o Trump está fazendo. Continuamos aí na guerra da Ucrânia e agora eu falo sobre mais uma provocação da França. Trago a seguinte matéria. A França usará juros de ativos russos congelados para financiar armas para a Ucrânia. O Macron já falou sobre o que ele pensa sobre essa questão da receita dos ativos russos congelados. Ele disse, peguemos a receita dos ativos e não os ativos em si. Porque pegar a receita, a lei vai respaldar a gente, não vai dar tanta incomodação. Agora, pegar os ativos em si vai dar problema. Muito embora a Rússia tenha dito que tudo isso aí é roubo. Não, de uma maneira ou de outra é roubo e vocês vão ter que devolver esse dinheiro roubado. Foi a posição da Rússia. Mas o que interessa aqui, nessa matéria, é que a França faz o que ela fez bastante ao longo dessa guerra, que é usar a guerra da Ucrânia para esvaziar o seu estoque, para renovar o seu estoque. Letras vermelhas. A França usará o dinheiro para pagar equipamento antigo que está enviando para a Ucrânia e vai liberar espaço no estoque para colocar novos equipamentos usando esse discurso de guerra da Ucrânia. Então a indústria bélica agradece aí a esse movimento. Diga-se de passagem, muitos países enviaram, embora tenham enviado equipamento de ponta para a Ucrânia, teve muita quinquilharia que foi mandada para a Ucrânia e que foi destruída e que os países terão que comprar novamente todo esse equipamento, e os Estados Unidos apoiaram essas medidas, a indústria bélica agradece. Agora vão ter que renovar os seus estoques. O que a Ucrânia está fazendo, o que a França está fazendo aqui é justamente isso. A indústria bélica francesa, ela agradece esse movimento. Pega um dinheiro roubado, coloca numa narrativa para enviar quinquilharia para a Ucrânia e depois esse dinheiro aí ele acaba comprando, abastecendo a própria indústria bélica francesa com equipamentos novos. Letras azuis. A guerra está sendo usada para renovar estoques e é um dinheiro que a indústria bélica agradece e a guerra da Ucrânia foi muito usada para isso, tanto é que também foi usada para dispersar armamento de ponta para muito movimento bagunceiro no mundo inteiro, né? Uma parte considerável das coisas que foram para a Ucrânia nunca chegaram na Ucrânia, sequer passaram perto da Ucrânia. Foram para grupo terrorista, para crime organizado, para grupo rebelde, para financiar todo tipo de bagunça que aconteceu no mundo inteiro. Falamos aqui já, a gente falou sobre lideranças de países africanos que disseram, olha, tem arma aqui na mão de grupo rebelde que deveria estar lá na Ucrânia. Então, agora vamos falar aí sobre esse caso da Romênia. Trago a seguinte matéria. Romênia, apoiadores do Calin Georgescu, candidato a presidente, ou tentando ser um candidato a presidente, tornam-se violentos devido à proibição eleitoral. Então, esse aumento da tensão não é à toa. Letras vermelhas. Na eleição em que o Calin Georgescu liderava, essa eleição foi cancelada. A gente conversou sobre isso aqui. Ele havia sido o primeiro colocado no primeiro turno, então ele tinha aí o favoritismo, e a eleição foi cancelada, dadas as posições que o Calin Georgescu tem, que a gente já discutiu aqui, eu vou tocar nelas de novo. E agora houve a organização de um segundo processo eleitoral. O Calin Georgescu foi lá para
se candidatar novamente e a candidatura dele aí, ele foi proibido de concorrer, ou seja, os seus apoiadores têm mais do que motivos para ficarem irritados, porque a eleição na qual ele ia bem foi cancelada e aí o cara vai de novo, vem bem nas pesquisas e aí proíbem a candidatura do cara. Então há motivo, isso aí expõe a hipocrisia da bolha da OTAN, todo esse papo de democracia, a coisa toda, né? Ele é colocado como apoiador russo, como candidato russo, que foi favorecido na última eleição pela Rússia e não houve nem prova. E no final se descobriu que ele tinha sido favorecido por uma jogada até da política interna. Foi até a oposição que tramou uma coisa que deu errado e acabou desaguando no favorecimento dele. Não teve nada a ver com a Rússia. E a mídia continua com essa conversa por quê? Letras azuis, porque o Kalin Georgescu, ele é crítico da agenda belicosa da OTAN, do prolongamento da guerra da Ucrânia, de vários pontos da agenda da OTAN e de vários elementos presentes na agenda da União Europeia. Então o cara é um obstáculo à agenda de vários setores ali. E por isso ele está sendo martelado aí nessa... Tanto na outra, que a eleição foi anulada, quanto agora, que ele foi tirado aí como candidato. Letras vermelhas. A gente deve lembrar que a Romênia é um país da linha de frente da OTAN. Tá ali a Romênia pintada de laranja. Eu pintei ali a linha de frente da OTAN, começando lá em cima, né, na Noruega, vem pela Finlândia, aí passa pelos Bálticos, ali Estônia, Letônia, Lituânia, vem na Polônia, e aí depois vem Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia e Turquia. Eu peguei a linha de frente. Aí Bielorrússia é um país aliado à Rússia, a Ucrânia não é membro da OTAN, embora seja uma bucha de canhão da OTAN, e a Moldávia também não é membro da OTAN, mas é uma buchinha de canhão no aquecimento, né? E além de possuir bases importantes por ser um membro da OTAN, a Romênia, e por ser linha de frente, ela também é crucial para a questão da Moldávia, onde está se preparando uma situação contra a Rússia. Então a Romênia é importantíssimo. Aí sobe ao poder um cara que não está alinhado com esse projeto belicoso da OTAN, a coisa fica delicada. É preciso perceber, letras azuis, que é uma crise em parte da linha de frente da OTAN. Noruega está tranquilo, a Finlândia está tranquilo, os países bálticos ferozmente anti-Rússia, e na Polônia a coisa também vai bem. Tá? Vai bem para o projeto da OTAN. Agora, da Eslováquia para baixo, a coisa começa a ficar feia. A Eslováquia tem o Robert Fico, que é um crítico do projeto da OTAN, né, dessa agenda belicosa, não está falando em sair da OTAN, o que ele está criticando é essa agenda belicosa, as sanções à Rússia. A Hungria tem o Viktor Orbán, que é um crítico também dessa agenda. Na Romênia é a situação que estamos discutindo. Na Bulgária tem até protesto aí, pessoal, contra vários pontos da agenda da OTAN e da União Europeia. Na Grécia não é uma crise propriamente dita, mas né, o Mark Rutte foi lá e foi recebido com bandeiras e protestos. E a Turquia é a Turquia, que é aquele membro da OTAN ensaboado. Então há uma crise, uma divisão sobre o que a OTAN deve fazer na sua linha de frente. Por isso que o caso da Romênia aí é um caso que preocupa, né? A OTAN, claro. Agora a gente fala sobre o segundo tema em destaque no vídeo de hoje, segundo tema que aparece na capa do vídeo para vocês. Trago a seguinte matéria: os Estados Unidos realizarão audiência sobre esforços da China para impulsionar a indústria de semicondutores. Mais uma vez, o tema desenvolvimento tecnológico chinês tira o sono dos Estados Unidos, que trancam uma porta, trancam uma janela, fecham tudo, trancam tudo com corrente cadeado, e a China escapa por uma fresta e apresenta uma tecnologia nova que inclusive gera um impacto no mundo empresarial e econômico dos Estados Unidos, como a gente viu recentemente o caso da DeepSeek, e a gente já viu vários outros casos. Diga-se de passagem, essa discussão aqui me lembrou de uma fala que foi feita por uma figura que atuou no governo Biden, e ela fez essa fala bem no final do governo Biden, já a transição para o retorno do Trump, que foi a Dina Raimondo, que ela colocou a seguinte questão, que todas as ações, sanções, tarifas impostas à China acabaram não impedindo o desenvolvimento tecnológico dela. Isso vai também na linha de vários articulistas que colocam que os Estados Unidos precisam pensar no seu desenvolvimento interno, nos desafios internos que possuem, ao invés de focar apenas nessa tática aí, ao estilo Dick Vigarista, como a gente tem colocado aqui, né? E a fala da Dina Raimondo, ela
ela vai na linha, embora seja uma figura do governo Biden, que foi um governo extremamente hostil à China, do que a própria China coloca. Que, embora os Estados Unidos tentem impor tarifas, sanções, criar obstáculos, toda sorte de práticas aí ao estilo Dick Vigarista, a China sempre vai encontrar uma saída porque ela construiu uma rede forte para conseguir encarar esse tipo de situação. Letras vermelhas, a China aponta que criou cadeias de suprimentos muito resilientes e que os Estados Unidos não vão conseguir atingir todos os aspectos. Por isso que eu coloquei, embora feche uma porta, uma janela, sempre vai ter uma fresta por onde a China vai escapar e vai apresentar alguma novidade, como eu citei recentemente, né, que é o que está fresco na memória, o caso da inteligência artificial da DeepSeek, que gerou um impacto positivo no Vale do Silício. Tem a figura do Vale do Silício elogiando a DeepSeek até como um presente que a China deu ao mundo da tecnologia, né? Então a China ela se preparou para isso, ela constrói redes resilientes, cadeias de suprimentos, ela está construindo isso. Embora os Estados Unidos comecem a fazer todo tipo de prática, e a gente lembra que o Biden, ele continuou políticas do Trump, do primeiro mandato do Trump, e o Trump agora vai aprofundar políticas do Biden. Então, um continuou e aprofundou o outro, então corta governos, e a China segue se desenvolvendo. Então, os Estados Unidos vão dobrando a aposta, e a China vai contornando e continua crescendo, mesmo diante dos obstáculos. Letras azuis. Tentar asfixiar a China pode gerar um colapso no mundo todo. É isso que a China tem dito, né? Que a China ela atingiu um tal nível de integração e uma construção de redes, tanto internas quanto internacionais, tão complexa e diversificada, e ela se entranhou tanto no processo como um todo, da economia global, que fechar todas as portas para o desenvolvimento da China é asfixiar o próprio desenvolvimento do mundo, é gerar um colapso de vários países. Isso vai atrair o quê? A hostilidade de vários grupos contra os Estados Unidos, sendo que atingir a China acaba atingindo grupos nos Estados Unidos, dado o nível até de conexão entre a economia chinesa e dos Estados Unidos. Então, o que a China está dizendo é, a gente já está de corpo e alma nisso aí. A gente já está integrado nesse processo. Que, diga-se de passagem, vocês convidaram a gente para participar. Lá naquela crise de acumulação lá que os Estados Unidos, né, os interesses anglo-yankees trouxeram a China para a brincadeira, nessa brincadeira de economia global, né? A China aprendeu a jogar o jogo e joga melhor do que os que convidaram hoje. Aí o pessoal quer acabar com a brincadeira. Tanto é que vários grupos nos Estados Unidos há um crescente movimento contra a globalização, porque agora a China é que ela tem uma capacidade enorme nesse cenário de competição de achatar os Estados Unidos. Então agora, né, o jogo virou. Letras vermelhas. A China aposta em tecnologias de código aberto para quebrar os monopólios dos Estados Unidos, que isso aí é mais uma contradição dos Estados Unidos, que pregam a livre competição, a livre concorrência, de igual para igual, sem jogo sujo, vamos competir, que o melhor vença, e aí começa uma série de estratagemas sujos, né, para conseguir manter monopólios. Então, aquele é um discurso que é feito para que setores mais frágeis incorporem e deixem os setores mais poderosos dos Estados Unidos entrarem ali e dominarem numa luta de, entre aspas, igual para igual. Agora, quando chega alguém com capacidade de competição real, o discurso vai mudando, né? Então, isso revela as contradições dos Estados Unidos. Revelar essa diferença entre o discurso e a prática, e fazer isso no campo prático e não apenas no discurso, né, como há muito tempo se sabe que os Estados Unidos usam o discurso do livre mercado para esmagar forças menores. Vamos concorrer de igual para igual. Coloca um leão e um chihuahua dentro de uma jaula e deixa eles competirem de igual para igual, e aí a gente vai ver. A gente já sabe que isso acontece há muito tempo. O que a China está fazendo é aplicando isso, mostrando, viu que quando aparece alguém que tem força, eles fogem e inclusive tentam defender os seus monopólios, e aí essa questão do monopolismo também atinge essa questão da livre concorrência, é uma contradição. Então o que a China está fazendo é atingindo pilares. Na prática, não é apenas analisando discursivamente ou teoricamente o que os Estados Unidos fazem, é mostrando. Quando aparece alguém forte, eles fogem.
Eles querem garantir monopólios, eles querem passar rasteira, eles jogam sujo. Estão vendo? Então, quando a coisa é prática, todo mundo enxerga. O que a China está colocando é, a gente já se interligou. Se tentarem matar a gente, vão atrasar o desenvolvimento. Então, a China coloca os Estados Unidos como um fator de atraso do desenvolvimento. Que se os Estados Unidos pararem de fazer o que fazem, a economia deslancha mais. Letras azuis, o código aberto, no qual a China aposta, ela também acelera o desenvolvimento por causa da questão do acesso. Então ela chega com essa questão do código aberto, quebrando monopólios, o que também atinge os pilares reais dos Estados Unidos, que é a questão da força exagerada perante grupos menores e dos monopólios que os Estados Unidos detêm. Então ela vai quebrando na prática. Ela não está dizendo que vai apresentar, ela apresentou uma inteligência artificial de menor custo, com menor gasto de energia e de código aberto. Ela não falou, ela fez. Letras vermelhas, os Estados Unidos pregam a concorrência, mas praticam o monopólio. Então é uma contradição que está exposta. E não apenas exposta teoricamente, ela está exposta na prática. Porque o que a China está falando é, vamos compartilhar e vamos ver que na trocação livre quem é que sai melhor? Letras azuis, a China integrou-se e é fundamental para o avanço global. Então ela coloca os Estados Unidos como um fator de atraso. Eles estão atrasando o desenvolvimento. Se eles não estivessem aí fazendo o que fazem, estaremos bem melhor. E já que estamos falando sobre setores que preocupam os Estados Unidos, vamos falar sobre a questão de novo da indústria naval, que é um tema que eu sempre trago aqui para discussão. Trago a seguinte matéria. A China ultrapassa em muito os Estados Unidos em número de navios militares e comerciais. É aquela coisa que eu sempre falo. Os Estados Unidos não conseguem nem entender como é que a China chegou nesse ponto da indústria naval. Quanto mais replicar para sair da situação em que se encontra a sua indústria naval. Então, entender já é difícil. Aplicar mudanças para conseguir sair dessa situação e competir com a China já é uma outra dimensão. Mas a China coloca algumas questões sobre isso. Letras vermelhas, a China aponta que os Estados Unidos perderam todo o seu ecossistema associado à indústria naval. Toda essa indústria pesada associada à indústria naval, toda essa rede que faz com que a indústria naval seja possível e avance cada vez mais, a China diz que os Estados Unidos perderam todo esse ecossistema. Que é o que eu estava comentando referente à discussão anterior. Quando a China fala que os Estados Unidos vão ter problemas para conseguir sancionar, tarifar, dificultar a vida da China, ela fala que ela criou uma rede complexa. Uma rede complexa de suprimento, de produção, que faz com que seja difícil frear a China. Quando a China fala que os Estados Unidos perderam uma rede associada, é disso que ela está falando. E ela continua, letras azuis. Os Estados Unidos têm perdido o potencial interno de produção por causa dessa pulverização da produção. Então, como o espaço produtivo foi pulverizado nesse cenário de globalização, os Estados Unidos perderam o seu poder de produção interna e essas redes internas. Tanto é que o Trump ele emerge como político possível nesse cenário de insatisfação de setores da sociedade dos Estados Unidos com essa indústria que não está mais nos Estados Unidos. Com essa falta de pujança interna industrial dos Estados Unidos, que interfere em qualidade de emprego, em qualidade de salário. Então, o Trump faz boa parte do seu, ele alicerça boa parte do seu fazer político nisso. Tanto que ele propõe não a globalização, porque a China aí já está nadando de braçada, mas um retorno à indústria para os Estados Unidos. Então, ele está tocando nesse tema aí que a China toca, né? E agora vamos para o Oriente Médio, trago a seguinte matéria. Israel corta fornecimento de eletricidade para Gaza, afetando uma usina de dessalinização que produz água potável. Então corta a energia elétrica e corta também o acesso à água potável. Tá aí a faixa de Gaza circulada em vermelho. Israel quer forçar o Hamas a entregar os prisioneiros. Israel está dizendo que está cortando a eletricidade justamente por isso que está impactando também no fornecimento de água potável. A pergunta que fica é se Israel não quer os prisioneiros israelenses que estão na faixa de Gaza de volta para depois destruir tudo o que resta.
da faixa de Gaza, porque se com os prisioneiros israelenses lá na faixa de Gaza, Israel já ataca e bombardeia e destrói tudo, se eles não estiverem lá e não houver a pressão das famílias sobre o governo de Israel, a coisa vai ser muito pior. Tanto é que vários dos prisioneiros israelenses que foram mortos por ataques de Israel. Tanto que várias famílias pressionam e criticam o governo de Israel por não ter feito nada para salvar esses prisioneiros aí. Letras azuis. O acordo, é preciso lembrar que o acordo de cessar-fogo prevê entre Israel e Hamas, ele prevê a saída de Israel da faixa de Gaza em troca dos prisioneiros. Então, se Israel quer os prisioneiros de volta, Israel deveria continuar no acordo. Israel vai saindo da faixa de Gaza e os prisioneiros vão sendo devolvidos. O que Israel está fazendo aí é o quê? Ele parte para uma etapa que não está no acordo. Que não está lá no acordo. Se o Hamas não devolver os prisioneiros israelenses, pode cortar a água potável e a luz. O que está colocado lá é um acordo das partes. Israel sai da faixa de Gaza gradativamente e os prisioneiros voltam. Mas, não é isso que está acontecendo aí. Mais uma vez, Israel não está respeitando o acordo. E por falar em práticas desumanas, vamos falar a respeito do Smotrich aqui, que é o ministro das Finanças de Israel. Diz a matéria, o Smotrich diz que o Ministério da Defesa vai estimular a imigração voluntária de Gaza. Coloque em aspas nessa imigração voluntária, por quê? Porque isso aqui é um processo de expulsão dos palestinos da faixa de Gaza, não tem nada de voluntário. Isso aqui é limpeza étnica. Letras vermelhas, está aí o Smotrich na foto. Israel criará um setor de imigração, entre aspas, para administrar o esvaziamento de Gaza, ou seja, é a criação de um órgão ligado ao Ministério da Defesa, do Israel Katz, o Israel Katz é o ministro da Defesa, e esse órgão ficará com a função de administrar uma limpeza étnica, que é o esvaziamento da faixa de Gaza. E o argumento que o Smotrich usa é um argumento que Israel alimenta isso. O Smotrich diz, não dá para Israel ter paz com tantos palestinos odiando Israel. Aí eu fiz essa pausa, assim, esse assombro é porque Israel não é responsável pelo ódio que os palestinos têm pelo Estado e pelas práticas de Israel, então. Esse ódio é gratuito. Israel nunca fez nada ao longo da sua história para ter esse ódio. Então, Israel alimenta um cenário e depois usa esse cenário como narrativa para fazer as suas práticas, inclusive de crime humanitário, está falando de limpeza étnica. Os palestinos estão em Gaza e se o Smotrich conseguir concluir esse projeto, esse órgão conseguir atingir os seus objetivos, os palestinos não estarão mais lá, terão sido expulsos ou mortos. Isso aí é limpeza étnica. Letras azuis. O Smotrich fala em estrutura para remover 5.000 pessoas por dia. Então há um planejamento, há um órgão administrativo, há uma prática organizada de Estado para promover uma limpeza étnica. E tudo isso que fique registrado aí, né? Ainda sobre Israel, mas trazendo um questionamento importante feito pelo Qatar, coloco aí a seguinte matéria. O Qatar exige supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica sobre instalações nucleares de Israel. Letras vermelhas. O Qatar quer que Israel abra mão do seu estoque nuclear. Então ele está colocando em perspectiva esse arsenal nuclear de Israel que nunca é debatido. É isso que o Qatar está fazendo. Aí eu coloco uma pergunta minha no meio desse processo. Por que a pressão é apenas sobre o Irã? A própria Agência Internacional de Energia Atômica acusa o Irã sem provas de enriquecer urânio para fazer armamento nuclear e nunca apresentou uma prova disso, de que o Irã tenha chegado próximo de enriquecer urânio para produzir armas nucleares. Não estou dizendo que esse fato não existe, estou dizendo que nunca houve a apresentação de provas por parte de quem está fazendo essa acusação, que, diga-se de passagem, alimenta as ameaças e as narrativas de Israel sobre o Irã. Tanto que, letras azuis, Israel tem ameaçado atacar instalações nucleares do Irã e nesse contexto de ameaças veio mais uma fala, depois de tantas outras, da Agência Internacional de Energia Atômica
sobre o Irã estar enriquecendo urânio para desenvolver armamento nuclear. De novo, sem provas. Então, o questionamento que o Qatar está colocando que é importante, por que ninguém questiona essa questão do armamento nuclear de Israel? E aí eu coloco, enquanto do outro lado, se questiona, se acusa o Irã sem prova nenhuma. O que inclusive abre margem para operações de Israel usando uma opinião pública, e essas operações terão certamente o apoio dos Estados Unidos, que assinam embaixo de tudo que Israel faz. Porque eu coloquei o questionamento do Qatar e somei aqui o meu questionamento colocando a questão do Irã. Agora a gente continua no Oriente Médio e vamos falar do caso da Síria. Trago a seguinte matéria. Síria em conexão com o Líbano. Milhares de alauítas sírios cruzam o Líbano para fugir da violência e vão para áreas do Líbano onde vivem alauítas. Então, os alauítas saem da Síria, vão para o Líbano em áreas onde já vivem alauítas no Líbano. Então, esse é o ponto que a matéria está colocando. Letras vermelhas. O governo do Líbano teme que a chegada dos alauítas no Líbano gere confronto com os sunitas do país, ou seja, um caos que acontece na Síria extravasando também para o Líbano, que já tem os seus problemas. A gente não deve esquecer de que Israel está ocupando o sul do Líbano e atacando o Líbano de maneira cada vez mais intensa depois de uma série de ataques muito intensos. Então essa tensão está voltando a crescer novamente no Líbano e junto com isso temos agora também o extravasamento dessa situação aí de caos na Síria. E a gente nunca deve se esquecer também do seguinte, letras azuis. A mídia corporativa pregou o retorno dos sírios que viviam em outros países para uma Síria que seria supostamente tranquila depois da queda do Assad. Por que eu reforço isso? Porque houve uma intensa campanha criminosa da mídia corporativa que sonegou ou suavizou o fato de que o governo pós-Assad seria do Hayat Tahrir al-Sham, que tem uma origem terrorista como o braço da Al-Qaeda. E a levada que o Hayat Tahrir al-Sham tem não autoriza ninguém a dizer que a Síria seria o paraíso na Terra, dadas as características de quem estava assumindo o poder. Mas a despeito disso tudo, a mídia corporativa fez uma grande campanha, até porque o intuito era expulsar os sírios, ou fazer com que os sírios saíssem de vários países nos quais se encontravam. Mas houve essa campanha, que foi uma campanha criminosa, que empurrou as pessoas de volta para o inferno. No lugar do Assad, que fazia um governo secular. Havia blindagem para cristãos, que agora são perseguidos. Havia blindagem para os alauítas, até porque o Assad é alauíta. Havia um governo que buscava a soberania, garantia uma blindagem, mesmo em meio a uma tentativa de golpe transnacional. A Turquia investia contra o governo Assad, o Israel investia contra o governo Assad, os Estados Unidos investiam contra o governo Assad, tinha grupo terrorista bancado por grana internacional contra o Assad, grupo rebelde bancado por grana internacional contra o Assad, mas ainda havia uma tentativa de Síria soberana. O pós-Assad é um fracasso completo. E a gente falou isso desde o primeiro momento aqui no canal. A mídia corporativa pintou um cenário bem diferente, né? Agora a gente fala novamente sobre a Venezuela, a gente vem para a América Latina, falo novamente porque ontem eu discuti essa questão da Venezuela e da Chevron aqui também, voltamos a tocar nesse tema. Ontem eu falei com vocês sobre o fato de que o governo da Venezuela havia dito que essa pressão do Trump pela saída da Chevron da Venezuela poderia prejudicar, inclusive, e foi justamente sobre isso que a matéria que eu trouxe ontem falou, que isso poderia prejudicar as negociações da repatriação de imigrantes, naquela política do Trump de expulsar os migrantes dos Estados Unidos. E hoje eu trago mais aspectos, aí, mais decisões da Venezuela a partir dessa pressão do Trump pela saída da Chevron da Venezuela. Trago a seguinte matéria, a matéria do Eu País. O Maduro busca acordos com China e Turquia para mitigar a saída da Chevron da Venezuela. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A Venezuela ativou o plano de independência produtiva absoluta, que prevê ali uma blindagem maior para a economia venezuelana diante desses ataques dos Estados Unidos. Letras azuis, o foco é voltar às suas parcerias
para países menos alinhados aos interesses anglo-yankees, britânicos e estadunidenses. E muito embora a matéria cite a Turquia, que aí vocês podem questionar aí corretamente que é um membro da OTAN, como que a Turquia pode ser um país confiável, basta ver a forma como a Turquia se comportou durante a guerra na Ucrânia, a guerra da Ucrânia. Quando houve pressão para que os países, sobretudo da OTAN, sancionassem a Rússia, a Turquia não sancionou. Inclusive, a Turquia se apresentou durante a guerra como um mediador. A guerra poderia ter acabado logo no início se os britânicos não tivessem atrapalhado uma negociação que estava sendo intermediada pela Turquia. Aí apareceu a figura do Boris Johnson e toda a história que a gente já conversou aqui. É preciso lembrar também que a Turquia intermediou um acordo de grãos, né, de lado a lado ali, né, bastante desrespeitado pelo lado da OTAN, é verdade, mas a Turquia ela tem uma margem grande de manobra. A Turquia tem uma posição geográfica importante, não só isso, ela tem vários elementos que levam a OTAN a não querer perder esse membro. Então a Turquia ela valoriza o passe, ela consegue manter muito das suas relações com uma boa base de autonomia, com uma boa dose de autonomia. Então a Venezuela, fazendo essa leitura sobre a guerra da Ucrânia, observa que a Turquia pode ser sim uma alternativa, ainda que seja um membro da OTAN. Já o outro que aparece na matéria é a China, né? Então a gente nem precisa dizer que a China, sendo um rival do projeto anglo-yankee, é um país confiável para se buscar uma plataforma alternativa em relação às negociações com os Estados Unidos. Então a Venezuela busca aquilo que a OTAN chama de cadeias de suprimentos amigáveis, né? Então ela vai tecendo aí as suas relações comerciais, ela vai integrando redes mais confiáveis. A OTAN fala muito sobre isso para dentro da bolha da OTAN, na verdade, né? Para que os membros da OTAN e a sua bolha, a sua zona de influência, busquem negociar com forças confiáveis. Claro, isso no intuito de empurrar a China e a Rússia para fora das transações internacionais, né? Agora vamos para o continente africano e vamos falar a respeito do Senegal. Trago a seguinte matéria. A França inicia processo de retirada do Senegal entregando 2 bases militares. Tenho falado sobre esse processo aqui. O governo do Senegal ele tanto está revendo essa questão da presença militar quanto dos acordos comerciais estabelecidos com a França e com outras forças internacionais também, porque existe um forte sentimento anticolonialista. É preciso lembrar que esse governo do Senegal ele chegou ao poder depois de muitas manifestações que apoiaram figuras que hoje estão no governo, então isso é fruto de uma luta popular, então existe um respaldo popular para que essas decisões sejam tomadas. E existe um forte sentimento anticolonialista, então existe uma revisão da questão da presença militar, então existe um questionamento sobre isso, porque isso aí fede a período colonialista, e também existe uma reivindicação de melhores termos, melhores acordos comerciais, porque também por causa de um questionamento de um histórico colonialista. Então o Senegal é um caso interessante, diferente de outros países na região que mudaram mediante um processo de levante militar. O Senegal mudou por causa de um processo, foi um processo civil, né? Não foi um levante militar que depôs um governo capacho da França, e sim um processo civil que se deu de maneira gradual e a pressão foi crescendo até que o regime político revia a sua posição ou a coisa acabava engrossando mais, aí esse governo do Senegal acabou chegando ao poder, o que é bastante interessante, né? Mas o fato é que esse governo está revendo a situação. A França perde espaço no continente africano visivelmente em vários países, né? Existe um forte sentimento anticolonialista, como eu já comentei com vocês. Existe também o fato de que as parcerias de segurança da França com vários governos não funcionou. Os grupos militares, os grupos rebeldes e terroristas continuaram ganhando espaço em vários países. Então, parceria de segurança que não gera segurança para a população acaba sendo revista. E se os governos insistirem na mesma parceria, acabam perdendo governabilidade porque não conseguem garantir segurança para a população. E existe também o fato de que vários países estão avançando, outras forças internacionais estão avançando
nas suas relações com países do continente africano. A gente vê o avanço da Rússia, da Turquia, da China, a França também acaba perdendo espaço por isso. E existe também várias puxadas de tapete dos Estados Unidos em relação à França. Então são vários elementos, o elemento do sentimento anticolonialista que cresce em vários países, o elemento do fracasso das parcerias de segurança, que não evitaram o crescimento do terrorismo de grupos rebeldes. Existe também o elemento do avanço de outras forças internacionais, como Rússia, Turquia, China, e existe as puxadas de tapete também dos Estados Unidos. Então muita coisa está convergindo para que a França acabe perdendo espaço. Aí ou ela cede o espaço e vai saindo gradualmente, ou ela insiste, força a barra e a coisa se dá de uma maneira muito mais pesada, de maneira muito mais tensa, de maneira dramática. Então a França está revendo a sua posição, revendo a sua estratégia, até para não comprometer ainda mais as suas relações e queimar ainda mais pontes com governos de países africanos. Letras vermelhas. Aí eu pintei o Senegal de laranja no mapa. Letras vermelhas. A saída da França de Mali, Níger, Burkina Faso e República Centro-Africana, pintei todo mundo de amarelo aí no mapa, foi mais tensa. A gente discutiu todos esses casos aqui, né? Então foi um processo mais tenso. Já outros casos está se dando de maneira mais gradual, até porque a França aprendeu a lição, né? Que se ela insistir num cenário no qual ela está visivelmente perdendo, ela pode perder ainda mais. Letras azuis. A França perde espaço também no Chad, no Gabão e na Costa do Marfim. Aí ela já vê uma maneira mais dialogada de sair, para que ela não perca ainda mais espaço e de maneira mais dramática, aí queimando muito mais pontes aí no meio desse processo. E aí, momento final, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.